Provérbios 12, 1-7, versículo 1 de Provérbios 12. Aquele que ama a instrução ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é estúpido. Significado do versículo 1. Neste versículo, é enfatizada a importância de amar a instrução e o conhecimento. Aqueles que têm um amor genuíno pela aprendizagem e estão dispostos a receber repreensão e correção são considerados sábios. Por outro lado, aqueles que rejeitam a repreensão e se recusam a aprender são considerados tolos. O versículo nos lembra que a busca pelo conhecimento e a disposição de aceitar correção são características essenciais para o crescimento e a sabedoria. Versículo 2 de Provérbios 12. O homem bom alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. Significado do versículo 2. Neste versículo, é destacada a diferença entre uma pessoa justa e uma pessoa com intenções perversas. Aqueles que são bons e têm um coração reto encontrarão o favor do Senhor. Isso significa que Deus mostrará sua bondade, proteção e bênçãos a eles. Por outro lado, aqueles que têm intenções perversas e agem de forma injusta serão condenados por Deus. O versículo nos lembra que nossas ações e intenções têm consequências diante de Deus, e Ele recompensará ou punirá de acordo com a justiça. Versículo 3 de Provérbios 12. O homem não se estabelece pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Significado do versículo 3. Neste versículo, é enfatizado que a impiedade não leva à estabilidade ou ao sucesso duradouro. Aqueles que vivem uma vida de maldade e injustiça não encontrarão uma base sólida para se apoiar. Por outro lado, os justos, aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, têm uma base sólida e firme. A imagem da raiz dos justos que não será removida indica que eles têm uma fundação sólida e segura em Deus. O versículo nos lembra que a retidão e a obediência a Deus são fundamentais para uma vida estável e duradoura. Versículo 4 de Provérbios 12. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Significado do versículo 4. Neste versículo, é destacada a importância de uma esposa virtuosa e honrada. A mulher virtuosa é comparada a uma coroa para o seu marido, o que significa que ela é uma fonte de honra, respeito e orgulho para ele. Por outro lado, uma mulher que age de forma vergonhosa e desonrosa é comparada a podridão nos ossos, o que indica que ela traz desgraça e destruição para o seu marido. O versículo nos lembra da influência significativa que uma esposa virtuosa pode ter em seu casamento e na vida de seu marido. Versículo 5 de Provérbios 12. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganosos. Significado do versículo 5. Neste versículo, é enfatizada a diferença entre os pensamentos dos justos e os conselhos dos ímpios. Os pensamentos dos justos são retos, o que significa que eles são honestos, justos e alinhados com a vontade de Deus. Por outro lado, os conselhos dos ímpios são enganosos, o que indica que eles são enganosos, desonestos e não estão em conformidade com a verdade. O versículo nos lembra da importância de buscar a sabedoria e os conselhos daqueles que vivem uma vida justa e reta, em vez de confiar nas palavras enganosas dos ímpios. Versículo 6 de Provérbios 12. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Significado do versículo 6. Neste versículo, é destacado o poder das palavras e a diferença entre as palavras dos ímpios e dos justos. As palavras dos ímpios são comparadas a emboscadas, indicando que elas são usadas para causar dano e derramar sangue. Isso representa a maldade e a violência presentes nas palavras dos ímpios. Por outro lado, a boca dos justos é vista como um meio de libertação e proteção. As palavras dos justos são cheias de sabedoria, bondade e verdade, e podem trazer livramento e segurança. O versículo nos lembra da importância de usar nossas palavras com cuidado e sabedoria, buscando sempre edificar e trazer benefícios aos outros. Versículo 7 de Provérbios 12. Os ímpios são derrubados e já não existem, mas a casa dos justos permanecerá. Significado do versículo 7. Neste versículo, é enfatizada a diferença entre o destino dos ímpios e dos justos. Os ímpios são derrubados e deixam de existir, o que indica que eles enfrentarão a consequência de suas ações e serão punidos. Por outro lado, a casa dos justos permanecerá, o que significa que eles desfrutarão de bênçãos e segurança duradouras. O versículo nos lembra que a justiça prevalecerá no final e que aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus encontrarão estabilidade e proteção. Também nos encoraja a buscar a justiça e a retidão em nossas vidas, confiando que Deus cuidará de nós.